Olá! Aqui no canal Revolução Industrial Brasileira, hoje nós temos a honra e a felicidade de receber pela primeira vez um dos maiores economistas do Brasil nos dias de hoje. O nome dele é Nelson Marconi. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e uma referência no que vem sendo chamado novo desenvolvimentismo. Um complexo de ideias, um conjunto de teorias e visões que propõe um caminho para o Brasil e para todas as economias do mundo, né, em desenvolvimento, diferente daquilo que você está acostumado a ver nos grandes jornais e nas grandes cadeias de televisão sobre economia. Professor Nelson Marconi, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, Fausto. Eu que te agradeço o convite. É um prazer participar do seu canal e obrigado aí pelos elogios, tá? É muito bom conversar com você, que também é uma pessoa que é muito interessada nessas questões do desenvolvimento e está engajado junto nesse processo aí. Ok. Professor, também muito agradecido aí mais uma vez. Eu queria começar explicando primeiro para o pessoal que vai assistir o vídeo o seguinte: o Nelson Marconi vem participando intensamente do debate econômico brasileiro. É uma pessoa que vem se colocando em questões tributárias, em questões fiscais, em questões de investimento público, em questões de facilitação do investimento privado. Ele é uma referência hoje no debate no que diz respeito às ideias desenvolvimentistas para o Brasil. Assim, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de deixar, então, aberto ao professor para ele fazer um comentário geral sobre esse primeiro ano do governo Bolsonaro, sobre o estado atual da economia brasileira, para que ele coloque todos os elementos que ele tem aí na sua leitura, no seu estudo, a partir e colocando para você uma avaliação mais completa da economia brasileira neste momento. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Fausto. Então, veja bem, a economia brasileira hoje, ela sofre de dois problemas, um estrutural e um conjuntural. Conjuntural no sentido de que alguns anos para cá ele vem se agravando, né? O governo ele não está tratando de nenhum dos dois da forma adequada, né? Então, infelizmente, a gente vai continuar patinando como está patinando. Pode ser que a gente consiga crescer 1%, aí um ano que vem também cresce mais 1%, o ano passado cresceu 1%, e faz a gente estar nesse marasmo, digamos, faz pelo menos 3, 4 anos, né? Isso sem contar a recessão anterior, vem desde 2015, quer dizer, a gente está há muito tempo crescendo muito pouco. E realmente o diagnóstico desse governo é errado, né? Primeiro porque eles entendem que você não tem que fazer nenhuma medida para estimular o que a gente chama de demanda, né? A capacidade de gasto da economia. Eles acham que se você fizer algum tipo de ajuste que possibilite a economia, né? Melhorar as condições de produção, reduzir custos, desonerar, facilitar os negócios, isso é suficiente. É lógico que isso pode ser importante, né? Mas ela nunca vai ser o suficiente. Quer dizer, é uma condição que a gente chama de necessária, mas não o suficiente. Você tem, na verdade, um grande número de pessoas desempregadas, você tem um endividamento muito grande, você tem uma taxa de juros baixa, a básica, mas a taxa de juros cobrada no mercado ainda é um spread muito alto, né? Você tem a economia mundial crescendo pouco. Isso, logicamente, a gente não pode fazer nada, mas tem que atentar para esse cenário. Então, tudo isso, né, são características da economia hoje, infelizmente, características indesejáveis, e que fazem com que o país não cresça. Né? E o governo não está atacando nenhuma dessas medidas, porque isso é o que a gente chama, esse cenário que eu te descrevi, é um cenário que a gente chama de insuficiência da demanda agregada. Né? Então, é um cenário no qual as pessoas não têm dinheiro para consumir, as empresas não têm estímulo para investir, porque as pessoas estão endividadas, as empresas estão endividadas, né? E aí as empresas não têm estímulo para investir, não tendo estímulo para investir, não vão gerar mais emprego, não gerando mais emprego, as pessoas também não vão ter dinheiro para consumir, e a gente vai continuar patinando nisso que a gente está vendo, né? E criando, na verdade, o que você consegue criar são ocupações muito precárias, né? Quer dizer, as pessoas se virando, indo para a rua, vendendo alguma coisa, tal, para conseguir ter algum tipo de renda. Isso não é um crescimento consistente da economia brasileira, lógico, né? Nem deve ser chamado de crescimento. Mas o governo não vê isso como, quer dizer, ele não entende que essa insuficiência de demanda é um problema. Eles acham que, na verdade, se você reduzir o tamanho do Estado, se você conseguir melhorar o ambiente de negócio privado, a economia vai retomar, né? E aí, por isso que o ministro da Economia,
né? Na verdade, ele é um cara bem quisto, digamos, pelo mercado, porque o que ele está fazendo, na verdade, é uma estratégia de venda dos ativos do setor público, né? Junto com uma tentativa de diminuição do tamanho do Estado. Para o mercado financeiro, isso pode ser bom, porque eles vão ganhar dinheiro na venda dos ativos, né? Se diminuir o tamanho do Estado, do ponto de vista da despesa social, sobra mais dinheiro para pagar os juros. Então, tudo isso interessa para eles, né? Mas, do ponto de vista do crescimento, isso é irrelevante, né? E, por outro lado, né? Isso para o lado do mercado financeiro. Por o lado dos empresários, você vê o Paulo Guedes muito preocupado também em aprofundar a reforma trabalhista. Essa é uma coisa que os empresários estão vendo como boa de novo, mas, como eu te disse, isso vai diminuir custo, mas vai reduzir mais ainda a demanda no mercado, além de tirar vários direitos trabalhistas sociais dos trabalhadores, de reduzir isso. Então, o que vai acontecer é que a economia vai continuar enxugando, né? Os empresários vão conseguir reduzir custos, né? Por um lado, o mercado financeiro vai ganhar de outro. Agora, do ponto de vista do trabalhador, tal, etc., do crescimento da economia brasileira, a gente não vai ver uma retomada. Então, esse é o primeiro problema, né? O segundo problema é estrutural, que vem já desde 20 anos, digamos, que é essa mudança na estrutura produtiva, a perda de participação da indústria, no que a gente chama no valor adicionado, né? A piora da qualidade do emprego, quer dizer, os setores que são modernos, dinâmicos na economia, tirando a parte de software, que a gente chama de informação, comunicação, todos os outros setores modernos da economia, perdendo participação, então a capacidade de investir, de gerar tecnologia, de gerar empregos melhores da economia é cada vez menor, e isso vem há 20 anos. De novo, o governo não está tomando nenhuma medida para reverter esse quadro. Perfeito. Nelson Marconi, essa sua avaliação é bastante completa, bastante ampla, e eu queria puxar aqui uma conexão para fazer que essa sua avaliação dialogue com um problema que é colocado, em geral, por todo tipo de debate econômico, até quando você já foi na Globo News, esse também problema já é muito colocado sempre, e nunca existe realmente o tempo necessário para que nós debatamos isso com o conforto mental que o problema exige, que é o seguinte: ora, se estamos nessa situação e precisamos sair dessa situação, imagino eu, que qualquer pessoa sã, ou qualquer pessoa intelectualmente honesta diga, bom, é necessário uma ação do governo para nos retirar disso, já que as empresas estão endividadas, o consumidor está endividado, não há demanda e, por outro lado, uma capacidade ociosa da parte das empresas muito alta. Ora, então de onde virá o necessário investimento? Acredito eu que a resposta de qualquer pessoa sensata seria virá dos cofres públicos. Porém, repete-se como mantra no Brasil de hoje a ideia de que o Estado está falido, o Estado não tem dinheiro, não há condição de fazer investimento público. Primeira pergunta, é verdade isso? Segunda, então como sair, segundo sua visão, desse nó econômico em que a gente se meteu? Realmente o Estado ele tem um problema fiscal grande, mas há soluções para isso, né? Então, o que o governo tenta fazer é, na verdade, ao invés de olhar isso e ver que realmente precisa fazer investimento, é tirar o Estado, né? E dizer, olha, eu vou deixar o setor privado retomar o investimento e com isso a economia vai melhorar. Mas a gente sabe que o Estado, quer dizer, que o setor privado, desculpe, não tem esse dinamismo nesse momento, como a gente estava falando agora. Por isso o diagnóstico que eu te falei é errado. Tá? Agora, o que precisa fazer? Quer dizer, o governo tem uma situação fiscal ruim. Vamos melhorar a situação fiscal dele? Vamos, certo? Como é que você pode melhorar a situação fiscal dele? Você pode melhorar reduzindo as isenções que o governo concede hoje. Quer dizer, se a gente reduzir em torno de 15% as isenções que o governo concede, a gente já consegue 50 bi de receita aí. Receita quer dizer, não é aumento de imposto diretamente, mas a redução daquilo que você dá de benefício para setores que não deveriam estar sendo beneficiados, né? Você poderia, né, também aumentar, aí sim, né, a tributação sobre lucros e dividendos. Aumentar não, recriar a tributação sobre lucros e dividendos, que hoje não existe. E que é uma vergonha porque os ricos não pagam imposto no Brasil, né? Você teria que ter uma taxação não sobre o lucro que a empresa usa para reinvestir, mas o que ela distribui para as pessoas, certo?
você poderia gerar mais 50 bi aí de receita, né? Nesse momento, você já melhorou a situação fiscal do governo. Esse recurso teria que ser todo canalizado para investimento, né? Todo ele canalizado para investimento. Se você para investimento público, se você retoma o investimento público, isso começa a melhorar o nível de atividade, o emprego de novo começa a, a crescer, né? As pessoas começam quer dizer, se o emprego começa a retomar, as pessoas vão consumir mais, você vai fazer uma série de obras que são importantes, inclusive do ponto de vista social, como saneamento, né, infraestrutura, estradas para escoar a produção, quer dizer, você vai melhorar a vida de todo mundo. A economia cresce, a arrecadação melhora e a gente consegue melhorar, inclusive, a situação fiscal, né? Agora, precisa vontade política, determinação para fazer isso. Isso, combinado com as concessões, que tem muita coisa que a gente poderia fazer concessão, né? Isso poderia realmente melhorar muito a situação, tanto fiscal, como poderia levar a mais crescimento. Que, por exemplo, aeroportos, portos, esse tipo de coisa, você pode fazer concessão, não tem problema nenhum. Só que isso precisa ser uma prioridade para o governo. Não parece que é prioritário para o governo fazer isso, né? Se fosse prioritário, ele está há quase um ano já, tá certo, esse governo exercendo o mandato dele, já deveria ter colocado isso na rua muito mais intensamente do que ele fez hoje. Ele foi até hoje, ele foi tímido, ele colocou alguns aeroportos só, né, nesse programa. E aí, com isso, a economia conseguiria começar a retomada. Não vejo outra saída. Nelson, a gente sabe que você também é um grande estudioso da parte industrial, né? Como qualquer economista do desenvolvimento, né, tem uma preocupação especial com a parte produtiva da economia. Como é que você avalia isso que nós estamos chamando de desindustrialização do Brasil, né? Existe uma explicação, existe uma maneira de avaliarmos isso e tentarmos propor algum tipo de solução, algum tipo de compensação para uma perda de valor do produto industrial no Brasil tão grave como se vê hoje em dia? Pois é, você tem um processo de desindustrialização que já tem muitos anos, né, e que mudou a estrutura produtiva, infelizmente, do país, né? E os industriais hoje, né, hoje uma boa parte deles, eles estão muito preocupados não, digamos, uma boa parte dos industriais hoje, ou eles viraram rentistas, né? E uma outra parte dos industriais virou importador, né? Com a moeda valorizada, apreciada por 10 anos, é lógico que os empresários eles vão reagir a esse cenário, né? De forma racional. E a racionalidade deles foi, bom, se está tão barato assim importar, vamos importar os insumos para tentar manter a produção aqui dentro. Então você desmontou as cadeias produtivas, né, no país, né, com essa aumento de importação de insumos, tal, tudo mais. Então você não tem mais a mesma estrutura produtiva que você tinha antes. Para refazer isso é possível, mas você precisa ter primeiro o câmbio no lugar, que é uma coisa que já está, né? Mas isso não basta, logicamente, com 10 anos de destruição da indústria, né? 10 anos de apreciação, quero dizer. Você precisa ter política industrial, precisa escolher alguns setores que você acha que são mais relevantes para ter mais investimento de pesquisa e desenvolvimento, investir em tecnologia, né? Essa questão da infraestrutura muito clara de retomada da indústria. E talvez, né, quer dizer, os setores que a gente escolha, talvez não sejam vamos dizer, uma grande predominância no passado, porque esses, para reverter o processo, às vezes é muito difícil, né? Você pega, por exemplo, a indústria de eletrônicos, tal, né? Ela já é toda estruturada de insumos, tal, como é que você consegue, mas não é tão rápido, né? Ao passo que outros negócios que você use também tecnologia, use sofisticação, use prática, indústria 4.0, que não existe ainda no Brasil, você pode desenvolver e, com isso, né, retomar a indústria, mas setorialmente olhando com outro foco. Talvez a saída seja essa, tá? Porque esse processo de reversão do que hoje já estragou demora mais tempo. Pode acontecer, mas demora mais tempo. Muito bem. Tá? Nelson, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista e, primeiramente, de novo, eu quero agradecer muito a sua participação. Faço votos de que haja outras participações suas aqui no nosso canal. Ai, com certeza. Muito obrigado.
e deixar também aberto para uma palavra final. A gente sabe que, como professor, mas também como agente político do debate econômico brasileiro, Nelson Marconi é uma referência e precisa ser mais ouvido, né? Ele vem sendo convidado aí por grandes meios de comunicação, mas em geral em condições um pouco precárias, com pouco tempo para falar, né? Então a gente está preocupado em abrir mais espaço para as cabeças pensantes do desenvolvimentismo brasileiro poderem expressar as ideias e que o público possa conhecer uma outra visão de economia. Nesse sentido, Nelson, eu queria deixar aberto para você fazer uma consideração final e já invitando aí, convidando a falar a respeito de uma perspectiva, né? Precisamos ter um pouco de esperança. Que perspectivas a gente pode ter para os próximos anos aí? Que possibilidades a gente pode pensar para que a gente possa finalmente retomar essa economia e o desenvolvimento do Brasil? Olha, realmente a gente tem que ser, digamos, pensar positivo, né? Ser otimista, porque senão a gente realmente sairia do debate, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil continua tendo a possibilidade de dar certo, porque a gente continua o tempo todo lutando, batalhando para que o debate mude. O que a gente percebe é que as pessoas estão se conscientizando de que esse modelo que o governo está adotando e vem adotando há muitos anos tem dado errado. Né? Então, cada vez mais tem pessoas falando, olha, a gente precisa mudar, precisa alternativas, tal. Então, esse primeiro é uma perspectiva positiva, né? A gente tem políticos ótimos, né, como o Ciro, por exemplo, que tem consciência de que esse modelo é importante e que, de certa forma, quando a gente vê que existe um político que ele consegue traduzir as nossas ideias e colocar isso no debate político, a gente fica muito contente, né? E cria mais esperança. Então, eu acho que a gente tem capacidade para mudar, a gente tem toda uma classe nova de empresários, tá certo? De pessoas que querem empreender, quer dizer, o empreendedorismo no bom sentido, não empreendedorismo no sentido de precarização, mas empreendedorismo no sentido de realmente produzir alguma coisa nova, importante, e a gente tem que buscar esses grupos, essas pessoas para conversar, né? E a hora que a gente fizer isso, que a gente conseguir fazer isso, realmente a gente vai conseguir criar vamos dizer, uma cultura nova de empreendedorismo no Brasil voltada para esses setores mais modernos. Eu acho que isso é muito possível, porque as pessoas estão vendo que o modelo atual não vai dar certo. Precisamos ter paciência e continuar perseverantes, é isso. Tá? E muito obrigado, logicamente eu vou voltar e a gente vai ter outras conversas, porque as suas perguntas são ótimas, seu programa é excelente. Gente, então, olha, esse foi Nelson Marconi, guarde esse nome, inscreva-se no nosso canal, o Marconi voltará aqui outras vezes, onde nós também entrevistamos outros grandes economistas brasileiros do pensamento desenvolvimentista e também mostramos casos relevantes de empresas industriais brasileiras que sobrevivem a esse processo. Inscreva-se no Revolução Industrial Brasileira, muito obrigado por assistir, até uma próxima.